Infelizmente, politizaram um assunto que deveria ser tratado pela medicina. Só medicina, sem política. Não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Está acontecendo assim na Europa, por exemplo. Na China não politizaram, porque na China tem força, o governo tem força e deixou só a técnica nisso. E ninguém está discutindo política lá na China, né? Então, está aí os resultados, né? Se a gente comparar, a gente vai ver que a diferença é muito grande. Pois com a politização fica governador olhando para a eleição do ano que vem, presidente também, né? E aí começa um bate-boca em torno de algo que deveria ter sido decidido por médicos nesse país. Agora mesmo os governadores dizem que está tudo lotado e que o governo federal não age, né? O governo federal ontem completou 800 dias, né? E tem uns dados aqui só para lembrar os senhores governadores. Foram 20 bilhões para vacina, o auxílio emergencial para quase 68 milhões de brasileiros foi quase 300 bilhões, foram 115 bilhões para a saúde nos estados, para 20 mil leitos de UTI, 343 milhões de equipamentos de proteção individual para os hospitais, 35 mil ventiladores, 18 milhões de doses de vacina, né? Mas alguns governadores estão querendo tapar o sol com a peneira, né? Porque tiveram a oportunidade de ajeitar tudo. E faz muito tempo que falta UTI em toda parte, há muito tempo. Né? E a gente não tem como não recordar aquela história de não se faz Copa do Mundo com um hospital, né? Se faz em grandes estádios que consomem muito dinheiro. Bom, só queria fazer esse registro. E o outro registro é que para lembrar que tem um deputado preso nesse país, tem um jornalista preso também, ao contrário do que determina a Constituição, né? Rasgando praticamente a Constituição. O deputado já está há 24 dias na prisão e ontem era a hora de o Supremo decidir a respeito disso. Mas o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, disse que a defesa perdeu o prazo e ia dar mais prazo para a defesa. Aí o ministro Marco Aurélio sugeriu que, puxa, então vamos aliviar essa prisão, né? Deixa ele ficar em casa, algo assim. O ministro Alexandre de Moraes não aceitou, o ministro Marco Aurélio queria submeter ao plenário e Fux não aceitou, o Dias Toffoli também disse que não, e acabou que Marco Aurélio chamou Alexandre de Moraes de xerife, chamou Fux de autoritário e disse que o Supremo estava vivendo tempos muito estranhos. Aliás, o ministro Marco Aurélio depois fez uma afirmação que é óbvio, todo juiz deste país sabe disso. Ele disse que em 42 anos de exercício da magistratura, juiz do Supremo, que ele sempre fez o que Sérgio Moro fez, conversou com as partes, conversa com o advogado do réu, conversa com o acusador, com o Ministério Público, sempre foi assim. Os advogados que eu conheço me contam que sempre foi assim. Se conversa com o juiz antes do julgamento para ver o material, para ver como é que vai ser encaminhado para andar bem o julgamento. E as conversas de Dallagnol e Sérgio Moro foram exatamente isso. E foram usadas, né, e embora obtidas por meio criminoso, como prova de suspeição do juiz Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça, né? A despeito do que determina a Constituição no artigo 5º, a linha 56, que provas obtidas por meios ilícitos não podem ser consideradas, né? Mas tudo bem, é uma coisa incrível. Agora teve um outro bate-boca, digamos assim, aí envolvendo o ministro Gilmar Mendes, que agiu como se fosse um parlamentar de oposição. O ministro Ernesto Araújo tuitou uma mensagem dizendo que a CNN dos Estados Unidos não estava entendendo bem o Brasil, porque desde uma decisão do Supremo de abril do ano passado, os governadores e prefeitos, e não o presidente, né, na prática têm o poder de decidir, de administrar as medidas de distanciamento social. O ministro Gilmar Mendes chamou isso de fake news.
dizendo que não, que o Supremo decidiu que as administrações federal, estadual e municipal têm autoridade para adotar medidas de distanciamento social. Aí eu pergunto, uai, mas precisava o Supremo decidir isso? Isso é o óbvio. Se o Supremo decidiu alguma coisa, foi para alterar isso, não é? Aí eu pergunto, se o presidente da República decidir cancelar os lockdowns de São Paulo, o que vai acontecer? De Brasília, Alexandre Garcia.